Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, destinado, claro, a eternizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa incrível Governador Valadares. E hoje tenho a incrível oportunidade de imortalizar o enredo de vida de uma exímia e grande mulher. Falo dela, a teacher de inglês, Bárbara Queiroz, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Bárbara, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a galera aí que vai assistir. Extremamente feliz, extremamente realizada de poder estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez, Bárbara. É sempre uma ilustre honra poder receber pessoas da sua grandeza. E, Bárbara, para começar nosso bate-papo, eu sempre gosto de fazer uma reflexão acerca de tudo aquilo que nós vivemos há 6 anos. Se a gente parar para pensar, no dia 24 de agosto de 2020, o mundo era totalmente diferente. Sim. Estávamos vivendo, né, o 5º mês da pandemia, que mudou a vida de todo mundo, não só em 2020 e 2021, mas acho que para o resto das nossas vidas, a pandemia continuará surtindo efeito em relação a várias searas da nossa história de vida. E a pandemia veio, imagino eu, e eu tenho essa ideia comigo, para alertar sobre o quão importante é cuidar da nossa saúde mental. Sim. E com isso veio também o reforço, a magnitude dos profissionais que cuidam da mente. Haja vista que, se a gente parar para pensar, pré-2020, a gente falava de psicólogos, os médicos psiquiatras, sim, mas não da forma que a gente fala hoje. E hoje em dia nós estamos vendo aí a notoriedade que essas pessoas, que esses profissionais ganharam e continuam ganhando na sociedade mundial. E falar sobre saúde mental hoje é muito comum. E, infelizmente, claro, porque o Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo, um nível de depressão absurdo. Então, infelizmente, todo mundo conhece alguém que tem algum transtorno de ansiedade, que é depressivo, e, infelizmente, isso faz parte da rotina de todo e qualquer cidadão brasileiro. Feito esse pequeno preâmbulo, como eu disse anteriormente, falar sobre saúde mental hoje é muito comum. Muito. Como está mentalmente a Bárbara Queiroz neste ano de 2026? Olha, neste ano, graças a Deus, né, eu tenho que dar toda a honra e glória a Deus. Nós estamos bem, estou muito feliz, muito realizada em todos os aspectos, né, da minha vida. Mas você falou ali de agosto de 2020, eu fui mãe em julho de 2020. Foi quando eu tive o meu filho. Então, eu tive o meu filho em meio à pandemia. Né? A minha gravidez, ela aconteceu em meio à pandemia. Então, foi todo um momento ali muito complexo da minha vida. E quando ele nasceu, né, eu passei por momentos muito difíceis, tanto pela pandemia como, né, vida pessoal. Mas passou, graças a Deus. E hoje trabalho com o que eu amo, faço o que eu gosto, sou muito bem casada, muito feliz no meu casamento. Tenho um filho maravilhoso, já tem 6 anos. Então, hoje eu me sinto muito realizada, muito feliz, graças a Deus. E com a saúde mental em dia, né? Como dizem por aí. Muito bom ouvir esse relato. Em relação àquilo que foi a pandemia para o mundo, nós sabemos que ela foi um grande marco para a história da humanidade. Mas para a história da Bárbara Queiroz, como está escrita a pandemia na sua história de vida? Então, profissionalmente, antes da pandemia, né, pré-pandemia, eu trabalhei há alguns anos em uma empresa de telecomunicação aqui em Valadares. Mas sempre dando uma aula de inglês aqui, uma aula de inglês ali. E aí eu tive a oportunidade de entrar em uma escola de idiomas. E aí eu entrei. E aí eu estava conciliando esses 2 empregos. E aí bateu a pandemia. E aí passamos a trabalhar de home office. Eu descobri a gravidez. Foi um turbilhão de coisas acontecendo assim, mas assim, né, como eu sempre digo, tudo coopera para o bem, né, de tudo que Deus tem para nós.
Então, assim, no final deu tudo certo. Mas foi um momento de muitas mudanças, né? De muitas turbulências, muitas mudanças. Não só para mim, eu creio que para todo mundo que viveu, né? Esse momento. Mas aí eu comecei a trabalhar de home office na gravidez. Eu trabalhei de dia, trabalhava na primeira empresa, de noite na segunda, uma no administrativo, na segunda dando aula. E eu fui vivendo isso. E até que o Pedro nasceu. Aí, quando o Pedro nasceu, a gente já entra, né, no período ali da maternidade, na licença. E desde aquele momento, meu marido, ele foi o meu grande incentivador, minha mãe também, virou para mim e falou assim: Bárbara, você tem que escolher um ou outro, que agora você é mãe. Eu trabalhava de 8 às 10 da noite. Não que tenha mudado muita coisa hoje em dia. Mas escolha, né? Porque eu trabalhava no administrativo e no inglês. E aí eu escolhi o inglês, óbvio, que era a minha paixão, que eu gosto de fazer. E aí eu entrei de cabeça, o meu marido me apoiando, entrei de cabeça, comecei a divulgar minhas aulas e comecei a ganhar um aluno, 2, 3 alunos particulares. Graças a Deus, hoje, agenda cheia. Muito, muito feliz por isso. Como era a Bárbara Queiroz nos tempos de escola? Nossa, bagunceira. Mulher, é estranho falar que eu sou bagunceira. Eu era bagunceira. Eu cresci nos Estados Unidos, então minha infância toda ali foi na América. E eu sempre fui da turma dos bagunceiros da sala de aula, turma do fundão, que aqui fala no Brasil, né? Então, mas sempre fui uma menina muito, muito, né, calma, assim. Não, meus pais não tiveram tantos problemas comigo, não tiveram dificuldades. Eu sempre fui me respeitei muito, né? Sempre tive muitas amizades, sim, saía muito, sim, vivia muito, né? A minha adolescência, a minha infância. Muito feliz de ter vivido isso tudo na América. Mas eu fui bagunceira. O tempo de escola ele é muito nostálgico, né? Muito. Porque é um momento da nossa vida que jamais voltará. Tudo aquilo que você viveu na sua vida dentro da escola é algo que você guarda consigo e guardará para sempre com você, sim, porque jamais voltará. Imagino que quando seu menino vai para a escola, eu acho que você deve falar para ele isso, ou já falou, aproveita, aproveita bastante, porque isso não volta mais. Não só o tempo de escola ele é muito nostálgico por isso e positivo de ser lembrado, mas, sobretudo, em relação àquilo que a gente vive na vida enquanto estudante de escola. A vida era muito mais leve, muito mais tranquila. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Bárbara, que quando você lembra da escola, quando você vai aos Estados Unidos e, querendo ou não, passa em frente à escola ou a uma das escolas que você estudou, independentemente do dia, do horário que você possa estar fazendo na sua vida, vem na cabeça na hora, tal lembrança. Então, é muito interessante você falar isso, porque a saudade que eu sinto é uma nostalgia muito forte. Eu sinto muita saudade dos Estados Unidos, eu sinto muita saudade daquela época que não volta mais, né? A gente não consegue viver ela novamente. E o que eu lembro de quando eu morava lá? Eu lembro de estar... Porque lá nos Estados Unidos, as escolas são muito grandes, sabe? O campo de praticar esporte é um campo de futebol, é um campo de futebol americano, né? Sim. Então, é muito grande. Então, assim, eu lembro muito esses dias de praticar esportes com minhas amigas. Eu tinha muitas amigas na América. E esses momentos, assim, de ser líder de torcida, cheerleader em inglês, que eu vivi, que não volta mais, né? Não volta, são momentos únicos, momentos que eu vou levar pro resto da minha vida. E com muita saudade, com muito carinho também no coração, mas aquela saudade também que às vezes pesa um pouquinho. O inglês e a língua inglesa está inserida na sua vida desde os primórdios da sua história aqui na Terra. Sim. Mas quando isso virou
algo voltado para a sua vida profissional, enquanto professora e enquanto uma mulher professora de inglês que utilizava de toda a sua sabedoria e conhecimento acerca da língua inglesa para ensinar outras pessoas e, ao mesmo tempo, trabalhar com a língua inglesa? Então, como você mesmo disse, eu fui alfabetizada em inglês, eu cresci falando inglês com minhas amigas, estudei até o ensino médio, foram em escolas tradicionais lá dos Estados Unidos, então 100% em inglês. Eu cheguei nos Estados Unidos muito nova, então o inglês assim, grande parte da minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, já com meus 20 anos, não foi meu primeiro contato, assim, não foi falar assim, vou começar a dar aula de inglês. Não foi. Na verdade, eu cheguei aqui, eu fiquei muito perdida, né? O que eu vou fazer agora? Porque lá eu tinha planos para lá, para os Estados Unidos. E aí, no voltar para o Brasil, eu fiquei um pouco insegura, indecisa, o que eu ia fazer. E aí eu comecei uma faculdade de engenharia, olha só, nada a ver com o que eu faço hoje. E aí eu fiz alguns períodos dessa faculdade e desisti, falei, não é para mim, não quero isso. E no meio do caminho eu desisti. E quem me trouxe essa ideia do inglês foi o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, quando ele chegou um pouco depois, que ele ficou lá um tempo a mais na América. Quando ele voltou para o Brasil, ele já começou a dar aula de inglês. E aquilo despertou em mim, né, uma vontade. Falei assim, nossa, eu acho que para mim também vai dar certo isso. Só que despertou aquela vontade, mas eu sempre, igual eu te falei, eu cheguei aqui, eu fiquei muito insegura, né? Tudo muito diferente, a diferença cultural, outra cidade, que eu amo, né, Valadares hoje. Mas para mim, naquele primeiro momento, foi um choque, assim, de mudança, né, de ambiente. Então, foi algo que foi gradual, sabe? Não foi algo que eu cheguei e falei, vou fazer isso. Foi acontecendo aos poucos. Meu irmão foi me ajudando, ele foi me incentivando. Antes mesmo de eu conhecer meu marido hoje, e eu fui adiando aquele sonho, né? Que ele acaba ficando um sonho ali meio que adormecido. E com o passar dos anos, assim, depois que eu voltei, surgiu a oportunidade. Nossa, fulano está procurando professora de inglês. Você fala inglês, né? Aí ai meu Deus, será que eu vou? Vou. E fui. Entrei numa escola de idiomas aqui da cidade e nunca mais parei, graças a Deus. Eu, como jornalista, sempre ouvi, e é isso em meados dos anos 2000, quando eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, eu sempre ouvi que era necessário ter a língua inglesa no meu vocabulário, obviamente, e, consequentemente, no meu currículo. Mas isso se aplica, e isso se aplicou e continua se aplicando, não só no jornalismo, mas para todas as áreas profissionais. Sim. E essa ideia vai ao encontro da seguinte indagação que farei para você agora. Bárbara, por que a língua inglesa se tornou uma língua mundial? Então, o inglês, ele é considerado uma língua franca, né? Ele não é uma língua que é dos americanos, não é um idioma que é dos ingleses, né? Ele se tornou, de fato, um idioma mundial. Claro, tem alguns países que falam inglês desde que tempo é tempo, né? Estados Unidos, Inglaterra, vários países ali da Europa, Austrália. E eu creio que pelo fato desses países que são grandes centros do mundo, né, Estados Unidos principalmente, tem o inglês como língua principal, né? Os Estados Unidos tem muita gente que fala espanhol, português hoje lá é muito forte, mas o foco principal é inglês e pelo fato desses países serem países muito importantes, né, tanto para a economia do mundo, né, e como culturalmente também tem muita influência no mundo, né? Eu creio que por isso o inglês foi cada vez se fortalecendo mais, se consolidando mais, cada vez mais os países que não são nativos do idioma falaram, não, precisamos acrescentar o inglês nas escolas, precisamos que nossas crianças passem a falar inglês.
E isso foi aumentando, ganhando uma força que traz a minha ideia de que hoje o inglês não é mais luxo, né? O inglês hoje é uma necessidade que a gente precisa, se a gente quiser crescer, né? Na vida, quiser crescer na nossa profissão, no nosso currículo, igual você falou, né? Antigamente, você ter o inglês no currículo era um plus, era um a mais. Sim. Hoje em dia, se você ter o inglês avançado, o inglês fluente ali no seu currículo, é o que é esperado. É o que é o básico que tem que ter ali hoje, né? E pensando no seu trabalho como professora de inglês, e hoje o governador Valadares é um exemplo de conviver com inúmeras escolas de idiomas que fazem um trabalho muito legal e muito interessante já há muito tempo, voltado para esse público. E eu acho muito lindo quando eu vejo crianças, pré-adolescentes, já estudando inglês ou algum outro idioma. Eu acho isso muito interessante e muito bonito da parte dos pais de ter essa preocupação. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta voltada para o seu espaço dentro do mercado de trabalho. Como você disse outrora, você já pertenceu a uma escola de inglês. Sim. Hoje você trabalha por conta própria. É isso, hoje eu trabalho só... Qual é a vantagem de poder trabalhar por conta própria sendo professora de inglês? E qual é a vantagem de um aluno que busca ter o inglês consigo não entrar numa escola de idiomas, mas sim ter aulas particulares com a Bárbara Queiroz? Isso. Então, eu já trabalhei em algumas escolas aqui e não tenho um ar de negativo para falar. As escolas são extremamente úteis, trazem retorno, sim, são muito importantes, né, para a carreira ali daquela pessoa, daquele aluno que busca o crescimento no aprendizado do idioma. Só que em escolas você é um pouco limitado em termos de conteúdo mesmo. Você vai ser trabalhado ali com os professores dali, a apostila que é passada, né, o material que é passado. Então, você vai seguir a rotina da escola. Você vai seguir o cronograma ali, né, de ensino da própria escola. E comigo, o diferencial, né, que eu costumo dizer, é que as minhas aulas, elas são particulares. Então, você não vai estudar com uma turma. Sim. E você também vai ter uma aula totalmente individualizada. Então, a aula ela é totalmente focada em você, nas suas necessidades, no que você precisa melhorar, qual é o seu foco, né? O que você precisa fazer, qual que é a sua meta com o inglês. E a gente tem todo um trabalho individual em cima das necessidades daquele aluno. E a gente não segue a apostila, a gente não pega um livro e fala, lição 1, lição 2, a gente não segue esse cronograma, a gente segue... obviamente existe, né, um syllabus, né, um cronograma ali, né, para quem é iniciante, por exemplo. Mas eu tenho alunas ali, por exemplo, eu estou com uma aluna agora maravilhosa, que ela está em processo de cidadania americana, né? Então, ela precisa focar nas perguntas, na experiência que ela vai ter ali durante o processo de tirar a cidadania. Então... uma escola talvez não vai oferecer. E comigo a gente consegue trabalhar todos os aspectos, né, da entrevista, das perguntas, dos questionamentos que ela vai, né, ter lá dentro dessa entrevista. Tenho alunos que trabalham em multinacionais e precisam aprender a falar inglês para trabalhar ali no business, né, dentro da área dele. Então, a gente trabalha o inglês em cima daquilo. Então, é um trabalho muito focado, ele é muito pontual em cima da necessidade do aluno. Então, tem esse diferencial. Qual é o primeiro passo que uma pessoa que abriu a mente para poder aprender inglês precisa fazer, precisa ter, mesmo tendo aula com você, para poder conseguir absorver a maior quantidade de palavras e o maior conteúdo possível para poder se dar bem aprendendo inglês? Então,
É isso que eu sempre reforço com meus alunos. Eu acho que é uma coisa diária que eu falo dentro das aulas. O aprendizado do idioma, não só do inglês, qualquer outro idioma, não é um momento de estudo que você vai sentar ali e ler e escrever, e ler e memorizar. Não. Não é assim que funciona o aprendizado de idiomas. Para você se desenvolver ali no inglês, você precisa se expor ao idioma. Então, você precisa ter contato com aquilo todos os dias. Eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos, eu tenho alunos que moram na Europa, eles têm contato com o inglês diariamente. Então, eles são expostos ao idioma, querendo ou não, sabe? Mas eu tenho muitos alunos que moram aqui no Brasil também que não têm contato nenhum com o inglês. Então, como é que a gente vai desenvolver esse idioma, sendo que a aula dura no máximo 1 hora? Né? E aí, o resto do dia, tem mais 23 horas para essa pessoa viver. Então, o que eu sempre dou de dica? Você tem que se expor ao idioma com coisas que você gosta, com coisas que você já consome. O que você consome no seu dia a dia? Você consome séries, filmes? Muda isso e passa a tentar com o inglês. Inclui o inglês ali, seja só com a legenda, ou coloque em inglês com a legenda em português. Enfim, em algum momento ali do seu dia, você tem que ter um contato extra com o idioma. Troque seu celular todo para inglês, sabe? Gosta de ver videozinho na internet, TikTok? Procura influenciadoras. Nossa, eu tenho influenciadoras que eu adoro. Procure uma americana para você seguir, que ela vai falar ali de assuntos que são interessantes para você trazer isso para o seu dia a dia. Porque não adianta nada. Eu, como professora, vou te mandar um vídeo. Assiste esse vídeo hoje. Não traz interesse nenhum para o aluno. Ele vai assistir aquilo? Não. Sabe? Vai assistir 1, 2 minutos, nossa, que coisa entediante, deixa pro lado. Então, assim, a gente tem que trazer o inglês pro nosso dia, a gente tem que se expor ao idioma dentro daquilo que nos traz diversão, que nos traz entretenimento. Porque é ali que a gente vai agarrar o inglês e vai se sentir, né, como é que a gente fala? Se sentir... feliz, né? E entusiasmado de estar ali, de estar vendo aquilo, né? Consumindo aquele conteúdo. Você é de uma geração, mas não viveu isso porque você sempre teve a vida escolar ligada já ao país mãe da língua inglesa, no caso, os Estados Unidos. Sim. Mas é muito comum aqui em Governador Valadares, em todo o Brasil, nos primeiros passos dentro da escola, já ali saindo da primeira série, segunda série, terceira série, sobretudo a partir da quinta série, já ter um contato inicial com a língua inglesa através da disciplina dentro da escola. Sim. Só que eu me recordo que na minha primeira aula de inglês na faculdade de jornalismo, e foi justamente no primeiro dia de faculdade de jornalismo, fevereiro de 2015, que o meu professor fez questão de reforçar que tudo aquilo que a gente havia visto na escola sobre língua inglesa não servia para nada e não iria acrescentar em nada para quem almejava de fato aprender o inglês. Uhum. Qual é a sua análise acerca da língua inglesa como disciplina nas escolas particulares e também escolas estaduais? Então, eu vejo a importância do inglês ali dentro do currículo das escolas. É muito importante. Meu filho, ele estuda numa escola que ele tem inglês 2 vezes na semana. E ele aprende, sabe? Só que ele aprende porque tem um reforço dentro de casa, que eu tô ali reforçando, converso com ele. O que você aprendeu, Pedro? Tal, o que é isso? Então, assim, tem esse reforço dentro de casa. Eu acho extremamente importante ter o inglês no currículo e eu acho que a pessoa pode levar para a vida. Vou contradizer aí o que o seu professor falou no jornalismo. Porque eu acho que toda experiência com o idioma é válido. Tudo que você se expor ao idioma é válido. Vai valer a pena. Só que a gente tem que ter em mente que não é só isso que vai trazer o seu inglês. Eu ouço muito dos meus alunos, nossa, a vida inteira eu estudei o verbo to be na escola, né? Vida inteira, todo ano... Todo ano eu começava o ano aprendendo o verbo to be. Aí aprendendo o verbo to be. E eu acho isso até engraçado.
Mas se o aluno, né, pegar e realmente aprender, tem serventia. É importante e tem retorno. Eu acho que surge, sim, efeito no futuro daquele aluno, sim. Pensando em quem não tem a oportunidade de poder aprender inglês, seja na escola ou em uma escola de idioma, ou com uma professora particular, como é o seu caso. Qual é a dica que você pode dar para um adolescente ou um pré-adolescente que almeja aprender inglês, mas que, infelizmente, por conta da vida, por inúmeras razões sociais, não tem ali uma quantia financeira que dê para ele poder contratar uma professora ou entrar numa escola de idiomas, e que, às vezes, na escola, o aprendizado sobre língua inglesa é precário? Sim. O que ele pode fazer no dia a dia dele para poder aprender sem ter consigo todo esse aparato que seria o mais positivo? Sim, sim. Graças a Deus, hoje a gente tem muito acesso à tecnologia, né? A gente tem o celular na palma da mão, que é uma coisa que a gente, né, não vou revelar a minha idade, mas quando eu morava na América, por exemplo, a gente não tinha, né, o celular, tanta informação assim disponível para nós o tempo todo. Então, a gente tem esse a mais aqui disponível para a gente. E tem tanto conteúdo na internet, tem tanta coisa na internet. No YouTube mesmo, se você entrar, tem tantos vídeos com aulas completas de inglês. A gente tem aí, né, a inteligência artificial aí hoje que está cada dia maior, que também traz uma ajuda extra ali, que a gente pode trabalhar até pontos focais, né? Preciso falar isso, como é que me ajuda, né? Falar isso, tal coisa. E a inteligência ali vai te ajudar. Então, assim, eu acrescento ainda mais que o inglês, de forma geral, é um idioma pobre, gramaticalmente, em comparação com o português. Então, não é um idioma que requer tanto da gente. A gente dificulta porque a gente coloca na nossa mente que é difícil, mas o inglês, de fato, não é difícil. O que traz a fluência do inglês é a exposição ao idioma, é você praticar o idioma. E isso a gente tem à vontade no celular. Com tudo que a gente faz, tudo que você faz. No Instagram, você vai entrar no Instagram, tem material em inglês para você praticar. Você vai entrar no YouTube, tem muitas aulas. Você vai entrar no TikTok, tem muita coisa. Então, assim, principalmente adolescente, que é muito envolvido assim, em rede social, nas tecnologias de forma geral, consegue evoluir, consegue desenvolver, né, o inglês sozinho mesmo, mas tem que ter a disciplina. Tem que ter a disciplina de estudo, mas consegue sim, com certeza. Qual a diferença do inglês britânico para o inglês americano? Olha, de forma geral, se a gente for olhar assim dentro da gramática, não tem diferença, tá? O que difere mesmo é o sotaque, que, na verdade, o sotaque vai diferenciar porque tem o inglês britânico, o inglês americano, o inglês indiano, o inglês brasileiro, o inglês português, o inglês da Austrália. Sim. Então, cada país vai puxar o sotaque para a língua, né, materna. Então, assim, de forma geral, na gramática não tem diferença. O que tem diferença é alguns vocabulários, né? Eu vou te dar um exemplo. Calça jeans, calça mesmo em inglês, no inglês americano, é pants, né? Aí calça no inglês britânico é trousers. Então, assim, você vê que tem uma diferença, mas é igual no Brasil. A gente fala mandioca, aipim, né? Então, a diferença aqui é até dentro do próprio país, né? De um estado para o outro. Aqui a gente está falando de 2 países diferentes. Então, tem algumas diferenças, assim, de vocabulário. Mas dentro da gramática mesmo, a gente não vê tanta diferença, assim. Diferença que eu falo que seja algo que precisa ser estudado, sabe? Que precisa ser direcionado, precisa ser analisado. Não tem. Não tem, não. Sobre a Bárbara Queiroz, professora de inglês. Enquanto pensamento voltado para a sua gestão de carreira enquanto professora, qual é o grande benefício que você acaba tendo trabalhando por conta própria e
de certa forma, sendo dona do seu próprio negócio enquanto professora de inglês? Olha, eu tenho uma liberdade muito grande com horários. Eu tenho uma liberdade muito grande geograficamente. Eu posso viajar e trabalhar. Eu posso estar em casa e trabalhar. Eu posso ir para a praia e trabalhar na praia. Então, eu tenho essa liberdade muito grande. E eu tenho uma liberdade, que é o ponto maior, focal ainda, de estruturar a aula para aquele aluno da maneira que ele vai ter uma evolução maior. Porque dentro de uma escola, você tem que seguir o ritmo da escola. Sim. Você tem que seguir o cronograma da escola. E na aula particular, não. Eu consigo trabalhar aquele aluno para que ele consiga evoluir em um período mais curto do que talvez ele teria dentro de uma escola de idiomas. Então, eu acho que isso que é o fantástico do meu trabalho, é conseguir ver essa evolução através do que eu mesma preparei, sabe? Nossa, mérito meu, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, essa evolução. Então, é uma das coisas também que eu tenho muito orgulho e tenho muito... que eu acho que é um ponto muito positivo de ser dona do meu próprio negócio, porque eu posso estruturar ele da maneira que eu creio que vai surtir efeito, e tem surtido, graças a Deus. É nítido e notório, que a língua inglesa é uma língua mundial, e é um idioma mundial e que acaba sendo benéfico para inúmeras, milhares de pessoas. Sim. E eu acho que o mais interessante, no mais variado, dos mais variados setores profissionais. Logo, até pelo fato de que essa geração nova, que já tem entre 10 a 20 anos, acho que essa galera já nasceu com o pensamento e já tem por trás ali a ideia dos pais de que o inglês é necessário, sim, não como um plus, mas com algo básico e sim, obrigatório, diferentemente sim, da mentalidade que nós crescemos, sobretudo para quem viveu a maior parte do tempo aqui no Brasil, como é o meu caso, por exemplo. Onde eu quero chegar? Quando algum pai, ou alguma mãe, ou algum adulto te procura, já são pessoas que já chegam querendo e tendo a noção do quão importante é ter para si a língua inglesa, ou você ainda, em pleno 2026, precisa vender a língua inglesa como algo necessário e tentar fazer a cabeça dessa pessoa? Isso funciona ou as pessoas já chegam sabendo que é necessário? Olha, Luiz Gustavo, eu fico muito feliz que hoje é muito notório que o inglês, e todos percebem que o inglês é extremamente necessário. Então, assim, vender o idioma eu não preciso mais, né? Quem me procura para fazer aula já vem com esse pensamento. Então, é uma coisa que eu vejo que mudou muito até da pandemia para cá, né? Porque eu acho que durante a pandemia as pessoas ficaram muito dentro de casa, né? Sim. E viram o quão é importante também. Até para a gente trabalhar remotamente, conseguir empregos, né, com multinacionais. Eu posso estar aqui no Brasil e trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, né? E ganhar em dólar, digamos assim. Então, assim, é algo que eu vejo, que eu percebo que eu não preciso vender mais, sabe? O inglês é extremamente importante. Já está subentendido, a pessoa já sabe, já vem sabendo, olha, meu filho precisa fazer inglês, me ajuda, me arruma um horário, né? Então, é algo que eu fico muito feliz, né, de saber que hoje a mentalidade das pessoas tem mudado e tem, né, se abrido cada vez mais ao fato de saber que o inglês realmente é uma necessidade, não é um luxo, não é uma coisa tipo assim, é um plus, não é. Ainda mais para as crianças, né, para os adolescentes, que ainda vão entrar no mercado de trabalho, né, daqui, vamos supor, eu estou com uma aluna ali que está com 14 anos, então daqui 10 anos ela vai entrar ali no mercado de trabalho. Se ela tiver o inglês, né, as chances dela vai ser significativamente aumentadas para conseguir o que ela almeja. Sobre o seu trabalho como professora, e é muito louco pensar que, por exemplo, você já tem o inglês na palma da mão. Sim. E na ponta da língua. Sim. Mas
toda profissão existe ali a necessidade de se aperfeiçoar a cada dia que passa em relação àquilo que você faz dia após dia. Sim. Mas tratando de uma professora de inglês que trabalha por conta própria, que é dona do próprio negócio, como você faz para poder se aperfeiçoar, sendo que, na cabeça de um leigo, tá? O seu trabalho é simples no sentido de, se ela sabe inglês, ensinar inglês para outra pessoa é totalmente tranquilo. Mas qual que é o grande encantamento que você tem de poder se aperfeiçoar? Porque imagino eu, mais uma vez, na posição de leigo, que saber o inglês e ter ele para você é totalmente diferente do que fazer com que uma pessoa possa aprender o inglês com você. Totalmente diferente. Você me fez lembrar aqui de uma aluna minha que mora lá nos Estados Unidos, e ela casou com um brasileiro, mas que é nascido e criado lá. Ele fala o português, ele não é dos melhores. E ele corrige ela constantemente quando ela vai falar algo em inglês. E ela fala, por quê? Ele tá assim, eu não sei, eu sei que é assim. Então, assim, você saber e você conseguir ensinar são duas vias totalmente, né, diferentes. E eu sempre busco me aperfeiçoar, eu sempre busco melhorar a didática. Porque uma coisa é você saber ensinar e outra coisa é você ensinar de forma que o aluno vai pegar, sabe? Porque é uma coisa eu ficar ali 40 minutos ensinando o verbo to be. 40 minutos ensinando o passado simples, o futuro, enfim. Na teoria. Outra coisa é você ter uma didática para você envolver o aluno, né? Você envolve o aluno ali na aula seja com tópicos que realmente são interessantes para ele, né? Porque não adianta nada eu pegar um adolescente e falar, por exemplo, de política em inglês. Um adolescente que não está nem aí para política. Então, você tem que ter todo um trabalho ali de não só ensinar, mas de pegar o aluno para que ele fique com você, para que ele queira voltar para a segunda aula, para que ele queira aprender, porque aquilo para ele foi interessante. Então, isso a gente tem que se reciclar constantemente. A gente tem que melhorar a didática, buscar tópicos, conteúdo, porque é tudo muito personalizado. Não é uma coisa, não é um livro que eu vou seguir. Então, eu tenho que pegar o que eu sei de gramática e incluir aquilo dentro de um tópico que o aluno goste, modificar a minha didática para dentro do que o que vai surtir efeito para ele. Sim. Porque eu dando aula para um adolescente, para um adulto, é totalmente diferente. Então, tem todo esse trabalho, né? Constante, repetitivo e reciclável. Cada vez mais, buscando mais, crescendo mais. E eu aprendo com outros professores, eu aprendo com cursos que eu posso fazer online. Mas na maioria das vezes é com outros professores, com professores amigos, professores na internet, cursos, mentorias, sempre me reciclando para poder trazer o melhor, né, para o meu aluno ali, porque o trazer o melhor para ele traz o melhor para mim, porque eu vejo a evolução, eu vejo o desenvolvimento Sim. daquele aluno. Então, como você se vende no mercado em Valadares, sabendo que Governador Valadares é uma cidade, você é prova disso, porque você já trabalhou em algumas escolas Sim. de idiomas aqui na cidade, e sabe que existem empresas voltadas para o mesmo trabalho em que você também está Sim. inserida. E para uma pessoa chegar até uma dessas escolas é muito fácil, porque é só Sim. andar no centro aqui que ela vai encontrar 2, 3, Várias. 4, 5. Mas para poder encontrar a Bárbara Queiroz, isso vai ao encontro da seguinte indagação: como você se vende para poder obter não clientes, mas alunos? Então, Valadares tem um histórico muito grande, né, com o idioma. Então, por isso eu acho que aqui tem tantas escolas, tem muitas escolas. E não só escolas de idiomas, agora nós temos escolas bilíngues também, que entraram aí no mercado recentemente. E a rede social é um grande facilitador para a gente hoje, né? Você também que trabalha com jornalismo, claro. Deve saber disso. Então, a rede social vende bastante, né? Você tem que estar presente ali o tempo todo. Exato. Que é uma dificuldade minha, eu confesso.
Mas ela vende bastante. Mas o que mais vende, Luiz, é o boca a boca, sabe? É o aluno que entrou, que gostou, indicou para um amigo. É o adolescente, igual, por exemplo, eu dou o exemplo de uma família que eu tenho em BH. Começou com uma aluna, aí ela colocou o filho, aí o filho indicou pro primo, aí o primo indicou para outra prima, que indicou para o pai. Então, assim, tem umas 5 pessoas da mesma família fazendo aula comigo. Então, assim, o boca a boca é o que mais vende para quem trabalha da forma que eu trabalho. Porque a escola, igual você disse, é muito fácil chegar ali, fazer a inscrição, né? A matrícula. O valor é um valor razoável, né? Para o mercado aqui de Valadares. Mas o online, não. O online, ele tem um valor mais agregado. Então, tem que ter aquela indicação, né? Que traz aquele aluno que tem interesse porque o outro fez e gostou. Né? Então, isso é importante. Mas rede social, com certeza, e o boca a boca. Como funciona o seu plano de negócio, modelo de negócio, melhor dizendo, em relação à questão daquilo que você passa para quem te procura? Quanto tempo é de aprendizado? Quais são as estratégias que você utiliza? Os materiais? Então, hoje eu trabalho com pacotes de aulas, né? O aluno, ele escolhe. Porque eu tenho alunos que trabalham muito, alunos médicos que trabalham de plantão, não tem muito tempo. Então, a pessoa pode escolher se quer fazer uma vez por semana, 2, 3, todos os dias. E ela escolhendo esse pacote, a gente, né, agenda a aula e começa. Aí, o material ele é 100% autoral. Então, eu crio, eu faço, eu... Tenho muita coisa pronta, obviamente, já tem aí, né, 7 anos que eu tô trabalhando com as aulas particulares. Então, eu tenho muito conteúdo pronto, mas eu tô sempre, igual eu falei, sempre me reciclando, então eu tô sempre renovando o material, sempre criando coisa nova, trazendo expressões, né, que são usadas no dia a dia, sempre trazendo, enfim, conteúdo novo ali para os alunos. Mas é isso. Aí a gente trabalha mais com a aula particular, não trabalha em dupla, não trabalha em grupo, não tem, é 100% individual, personalizada, é uma aula muito estruturada para aquele aluno. Então não tem como eu colocar 2 pessoas, sabe? Porque o foco é nele, como é que eu vou colocar ele? Sim. Né? Então é uma aula muito, muito, muito estruturada para o individual. Então eu não consigo fazer dupla, turma. E é isso, o foco mesmo é no aluno, aula individual. Normalmente as aulas têm uma média aí de 50 minutos por aula, onde o aluno, né, a gente desenvolve muito, fala muito, gente, você fala muito na aula. Tem aluno que fala assim, nossa senhora, eu falei o que eu não falo um dia todo, sabe? Porque eu coloco o aluno para falar, desde a primeira aula ele já sai falando frases completas, né? Então é muito legal. Qual é o grande sonho que você já realizou sendo professora de inglês? Olha, eu posso trazer aqui sonhos financeiros? Fique à vontade. Porque, então, nada pra mim nunca veio muito fácil, sabe? Eu sempre tive que trabalhar muito pelas coisas que eu conquistei. Sim. E o inglês, ele me proporcionou isso. Hoje eu consigo falar que eu tenho minha casa própria, eu tenho, né, meu carro, minha família e tudo mais. Mas eu consigo, mas é financeiro os meus retornos. Consigo fazer viagens que antes eu não conseguia, consigo ir a lugares que antes eu não conseguia, consegui, né, adquirir meu próprio imóvel, eu e meu marido, obviamente. E essas conquistas são extremamente importantes, né, para a gente, para a nossa vida. E as conquistas dos meus alunos acabam que se tornam as minhas, né? Eu tive um aluno agora recente, por exemplo, que ele foi fazer um curso, que ele foi convidado para fazer um curso na Califórnia, 100% em inglês. E eu pude estar com ele, acompanhá-lo e ajudá-lo e estar ali presente, ajudando ele a cada passo. Então, ele dava um passo, eu dava um passo com ele. Então, isso para mim também é muito, muito legal. Traz um retorno emocional, né, emotivo muito grande.
Em contrapartida, qual é o grande sonho que você ainda almeja realizá-lo sendo professora de inglês? Então, aí esse sonho que eu quero realizar é um sonho profissional. Eu almejo e quero muito criar um curso online, Uau. que é o meu próximo projeto, né? Que eu já comecei a trabalhar nele, inclusive, que é criar o curso online. Só que eu quero criar um curso online diferente do que a gente já tem no mercado, que a gente tem muita coisa no mercado hoje. Então, eu quero criar um curso onde não traz aquilo que a gente já viu. Eu quero criar algo novo, algo mais personalizado, que é o que eu trabalho mesmo. Eu trabalho muito com a personalização. Então, eu quero criar um curso onde eu consiga atender mais pessoas, sabe? Dentro de um nicho específico daquela área. Então, cursos mais personalizados e não inglês geral, sabe? Sim. Aprenda inglês em 30 dias. Não quero isso. Então, esse é um próximo projeto e sonho que, se Deus quiser, vai acontecer em breve. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E no livro da sua vida você tem inúmeros capítulos que acabam sendo e funcionando como uma espécie de grandes marcos na sua história de vida, enquanto mulher, profissional, filha, esposa. E tem um outro capítulo que é totalmente à parte de todos esses que eu acabei de citar, que vai ao encontro da transformação de toda mulher aqui na Terra, que é o de ser mãe. Sim. O que é ser mãe para você e o que ser mãe representou para a Bárbara Queiroz em relação à transformação de vida? Olha, Luiz, eu acho que a grande transformação da minha vida foi quando eu me tornei mãe. Todo mundo que me perguntava antes de eu ser mãe, né? Assim, nossa, né, você tem vontade de ser mãe? Não. Você tem vontade de ser mãe? Não. Não tinha vontade de ser mãe. E Deus enviou, né? Pela sua infinita bondade, porque foi 100% Deus. Ele me enviou o meu filho, o Pedro, hoje tem 6 anos. E eu posso dizer, assim, com tranquilidade, que existe a Bárbara que antes do Pedro e a Bárbara depois do Pedro, sabe? E se você me conhecia antes do Pedro, você não me conhece mais. Porque hoje eu sou totalmente diferente, eu sou 100% outra pessoa. Assim, não tem um A que eu fale, tipo assim, é a mesma da Bárbara, eu era bagunceira, lembra? Sim. Essa Bárbara, ela não existe mais. Ela é 100% outra pessoa. E eu falo que o motivo disso tudo é a maternidade. Eu era 100% eu, sabe? Antigamente. Tudo era em torno de mim, do meu bem-estar, de mim. Hoje não, hoje é tudo em torno do bem-estar do meu filho, da minha família, dos meus pais, sabe? Não só do meu marido também, óbvio, mas dos meus pais. Então, assim, o meu ver do mundo, ele se transformou completamente. Hoje, eu consigo dizer, assim, que eu sou outra pessoa e melhor, né? Graças a Deus, consegui melhorar e me tornar uma pessoa melhor devido ao fato de ter me tornado mãe. E pensando naquilo que acaba acontecendo na nossa história de vida e serve como espécie de transformação, imagino eu que ser mãe é o principal capítulo positivo da sua história de vida e o grande marco de toda a sua história aqui na Terra. Mas, como eu disse outrora, todos nós temos capítulos positivos e capítulos negativos. Sim. E é assim a vida de qualquer ser humano que habite nesta Terra. Sim. Qual é o capítulo mais triste da sua história de vida e o que você fez ou está fazendo para poder arrancá-lo da sua história? Olha, Luiz Gustavo, vou me abrir aqui. Tem a ver com a minha gestação, sabe? Quando eu tive o Pedro, quando ele nasceu e tudo mais, eu passei por um período ali que em inglês a gente chama de baby blues, sabe?
E aqui no Brasil a gente costuma falar depressão pós-parto, né? Sim. E eu tive esses momentos, eu vivi isso. E foi um momento muito difícil, sabe? Eu não preciso nem entrar em detalhes, quem já viveu isso vai saber falar também, vai saber o que eu passei. Mas foi um momento muito difícil. Mas, né, tinha um bebezinho ali para eu cuidar. Tinha uma coisinha desse tamanho para eu cuidar. E com força fui com minha mãe, com meu marido, né, com Deus na frente, eu fui bravejando, fui passando e passei. E vivi, e hoje eu sou muito grata por ter passado por isso, porque isso também me transformou, isso também me moldou para quem eu sou hoje. Então, assim, foi um momento difícil, um dos mais difíceis, que eu te contei outro de quando eu vim dos Estados Unidos. Mas foi um momento que realmente me moldou para quem eu sou hoje, sabe? Então, quem eu sou hoje também tem um pouquinho do molde ali desses primeiros ali 40 dias de pós-parto, depois que eu tive o Pedro. Pensando na sua história de vida enquanto mulher, profissional, mãe, e eu sou uma pessoa muito nostálgica com tudo na minha história de vida. E modéstia à parte falando, eu costumo brincar que uma das pouquíssimas grandes qualidades que eu tenho é a memória. Então, assim, eu sei tudo que aconteceu na minha vida em tal dia, em tal ano. Que legal. Com detalhes. Se estiver envolvendo o Cruzeiro, então aí que eu sei mesmo. Não, você é cruzeirense. Graças a Deus. E pensando na Bárbara Queiroz de 10 anos atrás, ou seja, do dia 24 de agosto de 2016. E transportando para a Bárbara Queiroz do dia 24 de agosto de 2026. Qual é o filme que passa na sua cabeça? Nossa, Luiz. E, assim, é um filmaço, tá? Porque em 2016 eu estava com 23 anos. Então, assim, eu estava no auge da minha vida de solteira, curtindo, sabe? Vivendo aquele momento ali. E hoje me vejo 10 anos depois com muitas responsabilidades, uma família, uma empresa, uma casa, um filho, né, um marido. Então, assim, é uma mudança de uma menina totalmente irresponsável para uma mulher totalmente responsável, com muitas responsabilidades. Então, assim, é um filme de uma mudança gigantesca de uma pessoa para outra. É igual eu falei, nem parece, né? Se eu olhar para trás, não é a mesma pessoa, não é possível. E o que a Bárbara Queiroz de 2016 falaria para a Bárbara Queiroz de 2026? Nossa. Para continuar. Continue que você vai chegar onde você almeja, porque eu cheguei onde eu almejo. Graças a Deus, hoje eu me sinto realizada. Então, assim, não mudaria nada, sabe? Eu falaria para ela, continue que você está no caminho, você vai errar muito ainda, minha filha. Se conseguir evitar alguns, vai ser bom. Mas você vai errar muito ainda, mas no final, Deus é muito bom e Ele vai nos sustentar e você vai chegar lá. Pode ficar tranquila. E pensando na Bárbara Queiroz de 2036, o que a de 2026 quer falar para a de 2036? É isso. Aí eu falaria para não desistir dos seus sonhos, não desistir das suas metas, não desistir, né, do seu foco, porque eu sei que a batalha é grande, tem muita coisa. Tem dia que eu chego 10 horas da noite, 10h30, eu tô terminando meu dia, eu falo, meu Deus, eu tô muito cansada. Não deixe o cansaço te parar, porque você vai chegar lá também, igual eu falei aqui com a de 23. Você vai chegar lá, mas não pare, continue, siga, prossiga, igual Deus fala, né? Vai em frente, seja forte e corajosa, que você vai chegar lá. E eu creio que vou. Com certeza. Com certeza. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Meu Deus, tá. Podemos ir? Podemos. Vida. Pedro. Pedro. Amor. Leonardo. Companheiro.
Casamento. Lealdade. Deus. Tudo. Religião. Dispensável. Bárbara Queiroz. Resiliente. Língua inglesa. Importante. Estados Unidos. Infância. Vida adulta. Difícil. Agora, defina a sua vida com uma palavra. A minha vida toda, eu vou repetir, eu vou falar resiliência. Defina a sua história de vida com uma frase. O talento, ele nunca vai superar a disciplina. Uma frase, Fique à né? Mas vontade. você pode nascer com todo o talento do mundo, mas se você não se esforçar, se você não ter disciplina, se você não siga, com a disciplina que você tem, que você vai aumentá-la, você vai trabalhá-la para você ter cada vez mais, porque com ela você chega aonde você quer chegar. O talento não vence. Defina essa conversa com uma palavra. Foi muito acréscimo. Foi um acréscimo muito legal que trouxe para minha vida, para minha história. E eu fico muito feliz de ter feito esse acréscimo na sua história de vida. E foi uma conversa para lá de acrescentadora para a minha história de vida profissional. Parabéns por ser quem você é. No momento muito obrigada. em que eu já pensava em te chamar, antes de realizar o ato do chamamento, já sabia que você seria uma personagem para lá de especial para a história do Histórias e Memórias, sendo, né, a entrevistada do número 1378. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso. E claro que as portas estão para lá de abertas, estão escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado mais uma vez, Bárbara. Muito obrigada. Fico muito feliz, né, novamente, muito honrada de ter sido chamada. E muito feliz, né, foi algo que acrescentou muito para mim, então, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Bárbara Queiroz, que abrilhantou mais um episódio especial do Histórias e Memórias, que volta amanhã com mais um episódio inédito. Hoje conversamos com uma professora de inglês e amanhã vamos conversar com um dos maiores colecionadores de camisas de times de futebol de Governador Valadares. Portanto, essa semana, diversidade é o que não faltará. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.